No quadro Pequeninos da Semana, vamos falar sobre gripe e viroses. Muito comum nas crianças nesta época do ano, a mudança de clima, o calor mais intenso, que vem com as chuvas esporádicas, isso tudo ameaça a saúde dos menores. O que fazer para proteger a turminha? Vamos saber ao vivo, então, com a Débora Soares. Olha, Débora, eu fui recentemente a uma urgência e emergência, eu fiquei impressionada com o número de crianças com esse quadro gripal, muita tosse, congestão, falta de ar, febre. O cenário não está fácil, não. Realmente, Priscila, muitas das nossas crianças estão aí sendo acometidas, por essas viroses, principalmente nesse período de troca de temperatura. A gente está saindo de um climazinho mais frio, o chamado inverno amazônico, para um clima de mais calorão. Então, é comum que as crianças acabem adoecendo e aí só tem um remédio: a vacinação. E aí eu já transfiro a tua primeira pergunta para a nossa especialista, a Cleonice Aguiar, ela que é médica pediátrica e pesquisadora da seção de virologia do Instituto Evandro Chagas. Cleonice, primeiramente, bom dia, bem-vinda aqui ao Bom Dia Pará. Obrigada. A Priscila perguntou na chamada, quais são os primeiros sintomas aí por que essas crianças estão sendo acometidas por essas viroses, E a gente já deu uma previnha aqui, já adianto que a vacinação pode prevenir, pode ajudar aí? Sim, certamente. É muito importante que a gente não confunda sintomas de gripe com sintomas de resfriado comum. A gripe é muito mais intensa, é causada pelo vírus influenza, e contra o vírus influenza nós temos vacina. Então, os sintomas da gripe são muito mais acentuados que os sintomas do resfriado comum. Então, é uma febre alta que pode cursar com calafrios associados, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita prostração, dor de garganta intensa, tosse. E nas crianças menores, isso pode evoluir, inclusive, para falta de ar. Como proteger, que foi a pergunta da Priscila, inclusive. Como proteger essas crianças? Para proteger as crianças, a gente precisa vacinar. E o que nós estamos vendo agora, um número de crianças muito grande sendo acometidas pelo vírus influenza, é justamente pela cobertura vacinal baixa que nós estamos tendo, especialmente nos últimos 2 anos. A cobertura vacinal do ano passado para a gripe não superou 70% de cobertura, e nós precisávamos que fosse no mínimo 90%. E agora nós estamos com um índice ainda menor de cobertura vacinal, embora a vacina esteja disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Então é preciso vacinar, porque somente a vacina vai prevenir a evolução para esses casos graves que nós estamos vendo acontecer agora. Qual é a diferença? Como é que os papais podem identificar que é um caso grave ou um sintoma mais, digamos que mais frágil, mas que pode ser tratado com uma praticidade menor? Todas as crianças menores de 3 anos têm maior susceptibilidade de fazer um quadro mais grave de gripe, de influenza. Portanto, essas precisam de um acompanhamento mais próximo. Há um menor sinal de uma febre que não melhora, de cansaço para respirar, de dificuldade para se alimentar. Essas crianças precisam ser atendidas na urgência e ser examinadas por uma equipe médica experiente. Esse é o principal sinal. Vamos falar agora de sintomas, já que Claro. tu já citaste aqui alguns. Quais são os principais nesse período do ano que essas crianças podem, como que os papais podem tratar cada um desses sintomas? Perfeito. Nós temos a febre, muito importante, é uma febre alta, diferente da febre que é baixa e pode ocorrer no resfriado comum. Na gripe é uma febre mais intensa. Tosse, muita dor de garganta. Esse é um sintoma que as crianças reclamam muito. Pode ter obstrução nasal também e muito mal-estar. É aquela criança que está molinha, que está largada. Muita hidratação, muito líquido, analgésico, antitérmico, repouso, evitar sair de casa para não contaminar outras pessoas ao redor e, se a criança estiver evoluindo de forma mais arrastada, levar para uma avaliação médica. Então, sintomáticos e repouso com muito líquido é o que vai ajudar essa criança mais rapidamente. Excelente dica aí, Priscila. E a gente reforça que o analgésico, o antitérmico, ele sempre deve vir com orientação médica. Você tem uma pergunta aí no estúdio? Para os papais e mamães, responsáveis por crianças que ficam, sim, mais tensos nessa época do ano, tivemos a transição
para o inverno amazônico e agora para o verão amazônico. O que acontece com o nosso corpo, porque não são só as crianças que sofrem, os adultos, os idosos também. O que acontece com o nosso corpo para sentir tantos efeitos dessa mudança de clima, doutora Cleonice? Cleonice, explica pra gente, porque é uma dúvida comum até para os adultos. É muito importante que o nosso corpo esteja muito bem preparado para passar por essas etapas, né? Então precisamos estar bem alimentados, com sono em dia, bem hidratados, minimizando as atividades que gerem estresse, para que o nosso sistema imunológico não sofra tanto. A gente tem sim, nesses momentos de transição de clima, uma alteração em algumas células e alguns anticorpos que podem se tornar um pouco mais atrasados na resposta. Mas é importante que a gente se mantenha, nós e as nossas crianças, alimentadas da forma mais saudável possível para que elas possam responder prontamente quando enfrentar um vírus invadindo o seu corpo. A Priscila tem outra pergunta para a gente no estúdio? Chegando pergunta do telespectador, o Júnior de Terra Alta quer saber se pode aplicar a vacina na criança quando ela está com gripe. Importantíssima essa pergunta, hein? Perfeito. Há uma orientação de que se a criança estiver com febre, obviamente, sintomas gripais, naquele momento, ela não deve ser vacinada. Esperar passar em torno de uma semana, se a criança estiver sem febre há uma semana, ela pode ser vacinada. Não confundir que muitas vezes as crianças fazem um sintoma respiratório mais arrastado. Pode ser uma criança que tenha uma maior reatividade brônquica, tussa por um período um pouquinho maior, mas está sem febre, está esperta, está ativa. O nariz está entupido, mas está sem febre, está ativa, dá para vacinar. É melhor prevenir do que remediar lá na frente. A gente tem mais participação através do Twitter, das nossas redes sociais. Você marcando a gente aqui na hashtag Você no BDP. Priscila? O Luciano Almeida de Ananindeua também queria saber exatamente sobre se vacina ou não quando a criança está gripada. Temos a hashtag Você no BDP, vamos colocar aqui na tela. Marilim, meu filho foi diagnosticado com gripe viral. Qual a relação com o vírus influenza? Pois ele está vacinado, mas ficou hospitalizado por causa dessa gripe. Qual a explicação para essa mamãe, doutora? Perfeito. A vacina contra a gripe, ela previne os casos mais graves e, portanto, hospitalização e morte. Porém, algumas crianças podem estar suscetíveis, mesmo tendo recebido a vacina. A condição do corpo dessa criança, a alimentação, o sono, ela pode ter vindo de outros episódios mais recentes que pode ter deixado ela um pouco mais debilitada. Nós temos muitos outros agentes circulando nessa mesma época. Então isso pode ter feito com que essa criança sofresse um pouco mais, mesmo estando vacinada. Agora imagina se essa criança não tivesse recebido a vacina, o quão grave teria sido esse quadro. Então, que bom que a criança está vacinada, embora tenha sido hospitalizada. Importante lembrar que algumas gripes podem evoluir com assestamento de bactéria num quadro mais arrastado. E, eventualmente, essa gripe que iniciou como viral pode evoluir para um quadro bacteriano, dependendo da quantidade de secreção, dependendo de uma série de fatores que o médico vai avaliar. E isso pode contribuir com hospitalizações. Daí a importância da vacina, ela diminui aí os riscos e os sintomas do agravamento dessas doenças. Priscila tem mais uma pergunta para a gente. A Alda de Benevides diz aqui que o filho de 7 anos está há mais de 2 semanas com tosse, teve febre, mas não está mais. Porém, ele continua com muita tosse. O que fazer? O que fazer, doutora? Então, algumas crianças fazem o que a gente chama de hiperreatividade brônquica. Então, o vírus entrou, inflamou a mucosa, inflamou os pulmões e elas, apesar do vírus já ter perdido a força e ter saído do organismo, continuam com a mucosa do pulmão inflamada, com os alvéolos inflamados. Isso requer uma avaliação médica, porque existem situações, medicações que a gente precisa usar nessa situação da criança que está tossindo de forma mais arrastada, para ajudar a sair desse quadro. E para a gente encerrar, né, além do reforço da vacina, como que as crianças que já estão com essas síndromes gripais, que tipo de alimentação elas devem ter para se recuperar? Existe uma alimentação específica e o que deve ser evitado nessa alimentação, doutora?
Perfeito. Toda criança deve se alimentar de forma mais saudável possível, com o mínimo de industrializados possível. Então, muitas frutas, muito líquido, uma alimentação leve, sem muitos industrializados, sem fritura, sem gordura, para que ela possa manter todas as vitaminas que são a melhor fonte, a via natural, frutas, verduras e legumes, em dia no seu organismo, para que o seu sistema imunológico possa trabalhar de forma adequada, sendo ajudado pela vacinação. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Pará, doutora. Seja sempre muito bem-vinda. E a gente reforça, claro, né, Priscila, a vacinação está em baixa aqui na capital e em todo o estado. Vacinação para essas crianças, tanto contra a influenza quanto contra a Covid-19, que são síndromes gripais aí, e a vacinação pode reduzir os sintomas e reduzir os riscos de agravamento. Então, leve a sua criança para vacinar. Se ela não está com esse sintoma gripal, esse é o exato momento, é o momento perfeito, inclusive, para você levar a sua criança para vacinar e diminuir aí os riscos, aumentar a imunidade dela mais lá na frente e prevenir também contra outras doenças, outros vírus aí, da influenza e da Covid principalmente. Priscila? Muito obrigada, Débora, doutora Cleonice também pelas informações, e aos papais e mamães, pensem sempre que as férias escolares estão chegando, então proteja a criança logo agora, enquanto tem o mês de junho para criar essa imunidade e poder curtir o mês inteiro, porque a criançada adora ficar na água, vai estar muito quente e essa proteção vai ajudar bastante.